Aí quem que você quer ser? O vendedor de curso que vai sumir em 10 anos ou o líder de movimento? Porra, 79,90 por mês, 97 por mês, a maioria das pessoas tem. Elas assinam Netflix, elas assinam Globoplay. A questão é, como é que você vai fazer você ser mais prioridade pro seu cliente do que o Netflix? Aí ele assina a tua comunidade, não a Netflix. Aí é uma questão de narrativa, é uma questão de movimento. Eu acho que não existe um produto que não seja recorrência. Se o teu produto não tem recorrência, você tá botando dinheiro na mesa. Você quer fazer o cara aí do 6 em 7 pro 6 em 1, criação de movimento. Entendeu? Gente, vocês querem melhorar conversão, vocês querem fazer as pessoas olharem pra você, bata no inconsciente delas. Tem o expert que ele não tá no papel do líder, ele tá perdendo dinheiro, tá? Ó, se liga, 4 caracteres a mais que você vai usar e que vai fazer você faturar 10 vezes mais ao longo dos anos. Ao invés de dizer R$397, você diz R$397 por ano, ou barra ano, que seriam os 4 caracteres. Quer vender muito? Faz as pessoas estarem perto de pessoas parecidas e serem reconhecidas por isso. Bem-vindos a mais um Entrou no Grupo, podcast da Rubla. Toda semana a gente traz aqui um criador de conteúdo para a gente debater sobre algum assunto de como ganhar dinheiro online. Hoje a gente tem um episódio muito especial aqui que eu estou bastante ansioso. A gente vai falar sobre comunidade, recorrência, criação de movimento, com um cara que está vindo aí crescendo muito forte no mercado digital, com opiniões bem diversas da maioria das pessoas. O Thales hoje está com a gente aqui também. O Thales é um dos nossos especialistas da equipe, é do time fundador da Rubla também, primeira vez que ele está aparecendo aqui. Cara, tô com ele, Davi Ribas. Cara, valeu demais por ter aceitado o convite. Tamo junto demais. Parabéns pelo trabalho. Quando eu vi seu conteúdo eu falei, caramba, isso é muito Rubla, e a gente ficou super feliz em você ter aceitado o convite. E eu queria começar já assim. A sua posição no mercado digital é bem controversa, assim, no sentido que vai de contra o que todo mundo fala. E se tivesse que resumir, assim, a sua opinião é diferente, começa por onde? A maioria do mercado digital está 100% focado em venda e a qualquer custo. Tá 100% focado em ostentação. E mostrar carro, mostrar Rolex, mostrar os caralho pra vender. E 100% focada em um nível baixo de intelectualidade. Você conversa com a maioria dos multimilionários da internet que não tem a mínima cultura. Só aprendeu a rodar anúncio. Pode apertar botão. Eu vi esse mercado e eu sou um cara que eu não vendo digital, tá? Eu venho da arte. Eu fui marqueteiro político. Eu mexo com outras coisas. Entendeu? Eu sou um cara intelectual. Eu gosto de antropologia, filosofia. Toda a minha metodologia, que a gente já vai chegar lá, criação de movimentos, ela vem disso. Só que eu, com 18 anos, no meio da pandemia, depois de ter largado a escola, o ensino médio, eu estava lá na internet, eu pesquisei como ganhar dinheiro na internet. E eu descobri esse marketing no mercado digital, essa chance de ficar milionário antes dos 30, e criei aí o meu plano de aposentadoria. Só que eu percebi no meio do caminho, quando eu comecei a ganhar grana de verdade, que não era sobre isso. Falei, cara, o digital ele é uma esfera simbólica e com ele a gente consegue fazer uma revolução, mano. Com certeza. O digital, ou o marketing digital, não é operar Facebook Ads, né? Igual muitas vezes é vendido. E como que você chegou nesse ponto, Davi? Assim, como você chegou nesse ponto de perceber isso? Cara, esse ponto ele vem de antes. É isso que é legal pra caralho dizer. Porque eu não entrei no mercado, vi o mercado, segui o mercado e depois tive outra conclusão. Eu já tinha conclusões sobre a vida que no momento em que eu pluguei essas conclusões no mercado digital... Entendi. Virou o que é hoje. Você não teve só um ponto de virada. Então você já foi com aquela mentalidade... Eu já vim com uma mentalidade diferente porque eu vim de outro mundo. Eu não vim do mundo dessa galera jornada do herói que... meu pai era pedreiro, não sei o que, eu vou ganhar um dinheiro pra dar um carro pro meu pai. Nunca fui rico, mas minha família é de artistas. Meu pai é palhaço, minha mãe é atriz. Então eu venho desse meio de gente muito intelectualizada, de gente com muita paixão, de gente com muita poesia em tudo que faz. E aí eu olhei o digital e eu não vi poesia. Muito mais ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro. E no começo eu até fui no dinheiro, até começar a ganhar. Aí eu comecei a ver, cara, o game não é tão complicado assim, peraí.
Só que aí eu entendi um negócio. Eu sempre fui um jovem louco o suficiente pra achar que conseguia mudar o mundo. Sempre aqueles caras visionários que não sei o que, vão fazer a revolução. Inclusive, a própria criação de movimentos, ela nasceu de um plano que eu fiz com um amigo meu chapado de como tomar o governo. A gente chega lá um dia. Mas aí o que acontece, cara? Eu olhei aquilo ali e eu falei, meu irmão, existe aqui uma possibilidade gigantesca de eu escalar uma mensagem que eu demoraria 30 anos em 3. Isso me apaixonou pelo digital. Porque você olha pro mundo à sua volta, você tem litosfera, você tem hidrosfera, você tem atmosfera ali fora, a biosfera. Só que com o digital veio a internetosfera. Que pela primeira vez a gente foi capaz de existir em uma esfera simbólica. Então a gente existe sem existir. E lá, nessa esfera, o tempo passa diferente. Então você consegue ter uma aceleração do tempo com a internet. E você consegue escalar uma mensagem que seria pequena. Você teria que ir pra palanque em praça pra dizer. As campanhas políticas que te provam isso demais, né? Panfletinho, né? Perfeito. Faz todo sentido. Aí tu imagina com a live, que o cara pode botar 50 mil pessoas na live e fazer um pitch. Vota em mim. É o mesmo processo. E eu era da política, eu era filiado a partido, eu era dessa galera. Só que aí, quando eu olhei, nego, botando a gente em live, aumentando o senoide emocional e dizendo arrasta pra cima, eu falei, caralho, é a mesma coisa. É igual. Não tá no palanque, tá no Instagram. Só que o digital tá focado em quê? Venda, funil, número, não sei o quê. E sabe o que faz múltiplos milhões de verdade? Sabe o que faz as pessoas serem fiéis e evangelizadoras? Criação de movimento. É o próximo nível da coisa. Você pode, cara, fazer múltiplos milhões com funil. Uma hora teu funil vai saturar. O que sobra? Tribo. O funil acaba deixando uma máquina mais eficiente, mas se a máquina não for boa em essência, não vai rodar nada, né? O que eu tô querendo dizer é, se você criar um movimento, você pode ter um funil péssimo que você vai acabar convertendo. Se tiver um funil top, beleza, você vai converter muito mais. Mas ele só vai mexer na eficiência, ele não vai mexer, tipo... O funil, ele automatiza. Mas tem muita gente que o cara que é bom de movimento, o cara que é bom de liderança, ele faz os stories, fala clique, compra e nego compra. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas se esqueceram de que o marketing é sobre pessoas. As pessoas estão se esquecendo disso. Com o digital, elas começam a ver pessoas como números. E é um número, e é um número, e é um número, e tanto de faturamento, e tantas mil vendas. Só que o nego se esqueceu que as pessoas elas são muito mais complexas. E muito mais profundas do que simplesmente ver uma headline, clicar num botãozinho e comprar. Isso funciona? Funciona. Só que tem que ter uma essência por trás. E essa essência eu chamo dentro da minha metodologia de grande ideal. Você acha que... E eu concordo, acho que o que você está querendo dizer é... As pessoas estão focando ali na venda, objetivamente, não importa o que eu tenho que fazer para isso. Seja copy, seja ferramenta e tudo mais. E só na venda. Cara, conversa com esses multimilionários de jurerê aí que mostra Porsche e Rolex. Eles não sabem nada de antropologia, filosofia, teologia. Eles não sabem sobre a vida. Eles não sabem sobre o ser humano. Eles não têm autoconhecimento. Você pergunta uma coisa de autoconhecimento, espiritualidade, que ele não sabe. O foco é só na Ele só sabe funil e copy. E, Davi... Você acha que esse comportamento traz resultado ainda justamente porque o mercado não está saturado e não foi tomado pelas pessoas que estão realmente pensando no movimento? Ou você acha que isso sempre vai continuar existindo? Eu acho que isso tem a ver com uma falta de intelectualidade da sociedade, no geral. As pessoas, elas têm preguiça de coisas profundas. Isso é uma estratégia global, tá? Isso não é das pessoas. Existe todo um super sistema que quer manter isso. Mas esse não é o ponto agora. O ponto é o seguinte. Por que isso funciona? E por que esses caras fazem dinheiro? Porque eles aprenderam uma fórmula. E uma fórmula pica. E eles são tão burros que eles são máquinas. Pessoas muito intelectualizadas, elas têm a tendência de questionar demais as coisas. Então eu vejo um funil, eu começo a filosofar o funil. Esses caras, pelo baixo nível intelectual deles, eles olham, executam, como um robô. Só que isso acaba gerando resultado no curto prazo. Aí que tá o detalhe. É tipo aquele lance que o burro e o inteligente chegam na conclusão, a mesma conclusão, só que o inteligente pensa bastante, o burro tipo, vai no óbvio ali, e tem um cara no meio do caminho que pensa e não faz nada também. Exatamente. E qual pra você, qual que é o papel dos gurus do mercado nisso aí? Das pessoas só replicarem eles? Eu quero que todo mundo perca muito dinheiro comprando o curso. Eu quero que todo mundo fique com raiva do digital. Porque no momento que eles ficarem com raiva de funil de vendas, eles vão se voltar pro fator humano. E aí a coisa vai virar. A gente precisa que haja um caos
que nego fique puto com vendedorzinho de PLR pra descobrir que, puta que pariu, não tava no funil, tava no ser humano. E o funil é só um potencializador de um fator humano. Roda um anúncio sem uma boa narrativa pra você ver se converte. Não converte. Mas por que a narrativa converte? Emoções, identidade, pertencimento, inconsciente coletivo. Então é um estudo humano. Marketing é uma matéria de humanas, caralho. E a galera tá querendo exatizar o negócio. Quando você exatiza, você consegue até ter resultado rápido. Quando você exatiza o marketing, você consegue ter resultado rápido, mas no curto prazo. Bota 10 anos aí, vai sobrar então, ninguém. Então, pra você, no médio prazo, se o mercado continuar desse jeito, é caos. Vai sobrar ninguém. Vai falir todo mundo. Cara, cada dia que passa... Mas você acha que é porque, tipo assim, as pessoas vão... Tipo, vai cansar, o discurso vai cansar e ninguém mais vai ter confiança sobre as coisas em geral? Ou porque... Um grande que estiver pensando no contrário, né, estiver pensando em criação de movimento, vai tomar absolutamente tudo? Ambos. São 3 fatores. 1, satura, né? Uma hora, o nego começa a olhar uma promessa lá e falar, não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. 2, cada dia entra mais gente. E aí o lead... Preço. E aí a conversão... Fica tudo caro. A barreira de entrada vai ficando alta. E outra... Aí tem 4, na verdade. Então, 1, o preço do lead aumenta por causa da prostituição do mercado. Muita gente, oferta e demanda, acaba que fica mais caro anunciar. 2, esses caras não conseguem ter longo prazo, então eles vão cair um por um. O LTV dele é o Eles não têm LTV, então uma hora eles vão chegar num teto e não vão mais conseguir faturar. 3, vão ter algumas pessoas que vão ser completamente fora da caixa, que vão vir usar o digital como fonte de potencializar a comunicação e não de fazer vendinha. E esses caras vão dominar tudo. Tá ligado? Líderes de movimento de verdade. E aí, um 4º ponto. Esses caras vão ser o tal do winner takes all. Que como eles tribificam as pessoas, ninguém sai dali. E só compram desses caras. Aí quem você quer ser? O vendedor de curso que vai sumir em 10 anos ou um líder de movimento? E nesse ponto você está se posicionando como uma pessoa que está criando um movimento de movimentos? Eu sou o mago desses líderes. Entendeu? Eu sou o cara que tem as ferramentas. Acaba que eu vou acabar liderando essas pessoas também. Mas o meu foco não é ser o principal. Não é ser o líderzão. Meu foco é dar esse poder para pessoas com boas mensagens. Dominar a pessoa. Eu conheço milhões de pessoas com várias mensagens incríveis. Só que são pessoas bloqueadas em doutrinar, em liderar, em criar idolatria, em criar narrativa para vender. A criação de movimento, ela vem para dar asas a nego que já tem alguma coisa dentro. Ela vem para dizer assim, olha, você que tem uma mensagem foda para passar, olha aqui, o caminho é o digital e você tem como criar um movimento, você tem como transformar isso numa revolução. E rápido. Entendeu? E rápido. Em 6 meses, 1 ano, você coloca o negócio no ar forte. E assim, a gente tá falando bastante sobre os movimentos, acho que a gente não definiu o movimento ainda. Pra você, o que é um movimento, Davi? Vamos lá. É interessantíssimo, inclusive, porque a gente tá num podcast numa empresa de comunidades. E comunidade, tribo e movimento são coisas diferentes. Tá? O que é uma tribo? Tribo e comunidade, eu digo que é a mesma coisa, são pessoas parecidas em algum nível. E que se conectam por isso. Tem alguma semelhança. Nós fazemos parte da comunidade dos homens. Entendeu? Tem um ponto comum. Todo mundo que é hétero faz parte da comunidade dos héteros. Todo mundo que tem mais de 1 milhão na conta faz parte da comunidade dos muito ricos. Então assim, isso é uma comunidade. É só uma identificação de pessoas parecidas. Nós somos brasileiros por quê? Porque a gente tem o mesmo idioma, porque a gente vem dos mesmos descendentes. Então o que identifica uma comunidade? Mito, rito e doutrina. Peraí, mito, rito e doutrina. São as histórias, os rituais e as regras. Um movimento já é outro papo. Um movimento é a ideologização dessa comunidade. Então, peraí, a gente deixa de ser só pessoas parecidas, a gente passa a ir a favor de um ideal. A gente passa a ir junto através de alguma coisa. A gente passa a lutar contra o mesmo inimigo. A gente passa a idolatrar o mesmo líder para ir para esse grande ideal. Então é como se você estivesse colocando uma comunidade ou uma tribo... em movimento. O que é um movimento? Na prática dicionárica da coisa. Grande número de pessoas indo pro mesmo objetivo. Aniversário do Guanabara é um movimento, rapaz. Nego fica lá, deixa eu comprar uma TV com 50% de desconto. É um movimento.
Entendeu? É diferente de uma comunidade. Então, quando a gente fala criação de comunidade e criação de movimento, são duas coisas diferentes. Um movimento, ele precisa da comunidade para existir. Eu digo que são 5 pilares. 5 pilares da criação de movimentos. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e um nome impactante. Com esses 5 pilares, você tem um movimento. Nazismo, vamos lá. Um grande ideal. Um líder corajoso. Um inimigo ameaçador. Uma comunidade identificada. Um nome impactante. Eleição do Bolsonaro, um grande ideal. Um líder corajoso. Um inimigo ameaçador. Comunidade identificada. Nome impactante. Gandhi. 1, 2, 3, 4, 5. Luther King. 1, 2, 3, 4, 5. Revolução Francesa. 1, 2, 3, 4, 5. Pablo Marçal fazendo 40 milhões no lançamento. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Tá o padrão. Entendeu? Total. Isso é um movimento. É diferente da doutrinação da comunidade, que é mito, rito e doutrina. E aí dentro tem história de criação, crenças, ícones, blá blá blá. E vamos aprofundar sobre isso, então, já que a gente tá falando sobre comunidade, e é um ponto muito relevante pra gente, né? Que a gente acredita bastante na comunidade, nas trocas. Sim. Assim, você já falou um pouco dos pilares aí de uma comunidade, mas o que realmente faz uma comunidade forte? Então, uma comunidade forte, ela passa por esses 3 pilares. Toda comunidade tem o quê? Mito, rito e doutrina. Mito, vamos lá. Vamos lá, vamos em partes. Mito. Mito são as histórias, jornadas e micronarrativas. Então o que é uma história? Ó, primeira história, Gênesis. Então a primeira história dos mitos é a história da criação. Tá. Quem descobriu o Brasil? Qual que é a primeira coisa que a gente estuda? Nossa identidade nacional nasce do quem descobriu o Brasil, de onde viemos. A gente sabe que a nossa família é nossa família porque a gente sabe de onde que a gente veio. Então história de criação é o primeiro. Todo mundo brasileiro é cristão porque é Gênesis. Então, o primeiro mito. Então, vamos lá. Mito. Primeiro ponto do mito, história de criação. Segundo ponto do mito, jornada do herói. Monomito. Que é aquela história padrão de todas as histórias. Olha qualquer pessoa que você idolatra no mundo. Chamado Aventura, Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor. É o mesmo padrãozinho que o Joseph Campbell colocou lá no Herói de Mil Faces. Então, história de criação, jornada do herói e micronarrativas. O que são micronarrativas? Aquelas pequenas histórias que tua avó te conta, que o governo te conta, que a marca te conta. Aquelas histórias de 1 minuto, de 2 minutos, mas que moldam teu caráter. Então, pilares do mito, história de criação, micronarrativas, jornada do herói. Fechou mito. Mito é o quê? As histórias. Tá. Aí entra rito. Rito são as práticas. Então, dentro de rito tem ícones e símbolos. Tá bom. Tem rituais, tem práticas sagradas e Jargões, tem grito de guerra. Isso tem um pouco a ver com o movimento? Isso vai ajudar a puxar o movimento ou não? Esse é o segundo passo do movimento. O movimento ele passa 3 pilares, 3 fases. Alicerce, 5 pilares. Doutrinação, mito, rito e doutrina, isso pluga na linha editorial. E escala, que é projeção de marca, evangelização em massa, é outro papo. Minha metodologia é essa, entendeu? E aí o que acontece? Dentro de rito, como eu estava falando, a gente tem rituais, práticas sagradas, ícones e símbolos e grito de guerra. Que é basicamente o quê? Rituais. Vá à igreja todo domingo. Quem é rubla, vem aqui e dança alguma coisa quando chega no escritório. Um exemplo. Ovo de chocolate lá na Páscoa é outra coisa. Se você para pensar assim, realmente, imaginar um movimento acontecendo, é quase impossível imaginar um movimento sem um rito, né? Você não consegue imaginar, por exemplo, esses acontecimentos históricos que ele falou, nazismo, eleição do Bolsonaro, sem o pessoal ter os gritos de guerra. Exatamente. Sem ter as historinhas, sem ter um inimigo comum. Isso gera doutrinação e idolatria. Eu chamo de LDT, linguagem de doutrinação de tribo. Entendeu? E aí depois vem a doutrina. O que é doutrina? É crenças, dialeto e figuras de identificação. E na essência, eu acho que todos os grandes líderes fizeram isso, né? Acho que a verdade é essa. E tipo... É um padrão, explica tudo. Movimentar uma grande quantidade de pessoas para qualquer direção significa que teve um grande líder por trás, né? Por isso, os pilares pétreos. Se você tira um desses pilares da merda, por que o Bolsonaro ganhou do Haddad? Vamos lá, olha como é que dentro dos 5 primeiros pilares, vou nem entrar em mito, rito e doutrina, tá? Dentro dos primeiros 5 pilares a gente explica a eleição de 2018. Vamos lá, esquerda e direita. A esquerda tava sem o líder corajoso, tava preso. O companheiro tava preso. O grande ideal tava meio confuso. Uns queriam legalizar maconha, outros implantar o comunismo. Né? Não tinha uma coisa muito única. Eles tinham um inimigo em comum, né? Só o inimigo. E a comunidade tava defasada. Era PSOL, era PT, era o Ciro junto.
Tipo... Não tá unido. Ou seja, só tinha um inimigo em comum. Já o outro lado gabaritou. Tinha um líder forte, liberal, conservador, anarcocapitalista, votou no Bolsonaro. Né? Tinha um grande ideal. Tinha um inimigo. E tinha uma identificação de comunidade. Exemplo de identificação de comunidade, camisa da CBF. Pato da Fiesp. Hoje o outro lado nem utiliza a camisa da CBF, por exemplo, né? Quem é de esquerda tá um pouco contra. Eles se apropriaram do verde e amarelo. De forma narrativizada. E aí entra um papo que é muito massa, que é como é que você cria os pontos da doutrinação. Como é que se cria uma crença? Um ícone, um símbolo, um dialeto. Como é que você cria um ritual? Você tem que narrativizar e significar alguma coisa. Como assim? Sabe por que eu bati esse copo da mesa? Porque pessoas que realmente são livres, elas têm liberdade de bater o copo na mesa. Então nós, o movimento dos livres, batemos o copo na mesa. Pronto. Narrativizei e signifiquei. Eu trago uma narrativa para trazer procedência e significo aquilo ali. Agora tem o significado bater o copo. Agora tem o significado, bater o copo na mesa. Então toda vez que alguém dessa comunidade, desse movimento, bateu o copo na mesa... Todo mundo entende. Quer um exemplo? O brinde. Sabe como é que foi criado o brinde? Como? Os vikings, eles tinham que alguma forma de descobrir os traidores. Então, eles brindavam com muita força e gritavam Skål! Pra quê? Pra bebida de todo mundo cair no copo de todo mundo. E se alguém tivesse envenenado, esse cara não bebia. Então, se alguém brindar e não beber, morre. Por isso que existe esse negócio de brindar e não beber. Caramba! Que top, eu não sabia. Tá ligado? Se brindou e não bebeu, morre. Afinal, é traidor. Por que você não bebeu? Envenenou alguém? Entendeu? Demais, cara. Ou seja, virou um ritual dentro deles. Significação e narrativa. E pra você chegar em todo esse enredo, assim, isso que você defende hoje, quais foram suas bases? Vamos lá, vamos aos poucos, porque foram muitas. Primeira base, tá? Primeira base, eu venho de uma linhagem, né? E uma ambiência de pessoas meio revolucionárias. Todo mundo da minha família e todos os amigos da minha família são pessoas não revolucionárias em termos de vamos pegar armas e derrubar o governo, mas são pessoas inconformadas com a realidade. Pessoas questionadoras. Fogem do padrão. Então eu trago já esse viés questionador. Esse viés do por quê? E não do sim, senhor. Entendeu? Outro ponto. Tá? E aí ramifica isso com a história da minha vida. A criação de um movimento, ela surgiu por causa de um amigo meu chamado Breninho. Breninho, se você estiver assistindo, você foi muito importante nisso aí. Um abraço pro Breninho. A gente na época era retardado, né? E a gente estudava na escola junto e eram os dois comunistas. Pra mim, todo jovem de 14 anos já foi comunista. Em algum momento da vida você tem essa pira. E aí, com ele montamos mais ou menos um plano de como que a gente ia tomar o governo dali uns anos. Sério? Como é que a gente ia Foi sério ou foi uma brincadeira? Não, de verdade. Não sério, porra. Era dois moleques na sala de aula. Na nossa cabeça era sério, mas é óbvio que era uma brincadeira. O lance eu fui olhar aquilo ali tempos depois e eu vi padrões, entendeu? Controlar a mídia e usar símbolos entendeu? E aí como é que eu estudei essas coisas, né? De onde nasceu? Nasceu de vários conhecimentos, muita pesquisa, mas tem bases que são interessantes aí. Maquiavel, Sun Tzu, Joseph Campbell, Durkheim e Schopenhauer. São bases interessantes, sociológicas, que trazem isso um pouco, né? E principalmente 2 livros, A Arte da Guerra e O Herói de Mil Faces. Tá? Desses 2 foram livros que mudaram completamente. A Arte da Guerra foi o livro que mudou minha vida. Cara, é curioso, assim, eu li o Arte da Guerra e eu acho que o Arte da Guerra ele representa muito também, assim, como você interpreta o que o Sun Tzu tá falando, né? Que a escrita dele é muito pro campo de batalha, pra guerra em si. E a gente tenta trazer isso pro plano dos negócios, pro plano do marketing, pro plano da criação de movimento. Como que foi a sua interpretação, assim? Qual foi a principal lição que você tirou do livro? Pra mim, a principal lição que o Sun Tzu me trouxe foi uma lição que não tem nada a ver com esse escopo geral. Ele é uma lição específica. Mas por ser específica, ela me deu um desbloqueio muito grande. Que foi a seguinte, tá? Um final de uma batalha não depende de qual exército é mais poderoso, mas sim da preparação de uns exércitos. Então não é a batalha que define a batalha, mas sim a preparação antes da batalha. Se eu vou lá, faço um reconhecimento do terreno. Se eu vou lá, dou uma espionada no castelo. Se eu vou lá, entendo quem que são os malandrinhos que eu posso pagar pra espionar pra mim. Se eu faço um reconhecimento e crio previsibilidade no processo, o resultado vem mais fácil do que só lutar com garra.
Então eu parei de querer lutar com garra na minha vida. E comecei a olhar as coisas de uma coisa... Pô, deixa eu ver como é que eu posso sair por cima sem me esforçar. E isso chega no ponto que você tá hoje? Chega. De trazer os movimentos e querer combater isso no marketing digital? Talvez você estudou melhor e se preparou para isso, para trazer essa nova solução? Eu não vi ninguém que hoje produz conteúdo sobre marketing, são muito poucos que citam o tipo de coisa que eu cito. E o que foi isso? Foi quando eu entrei pro digital, eu falei, eu não vou estudar mais digital. Não vou estudar mais digital. Eu me recuso a aprender um funil de venda sequer. Vou pagar alguém pra fazer isso pra mim. Eu vou estudar pessoas. Funil é rápido. Óbvio, é um conhecimento absurdo. Tem um cara muito foda, o Rafa Marques, não sei se sabem quem é, que é um monstro, dinossauro. Funil. Funil é um conhecimento absurdo, mas comigo mesmo ali, pensei assim, meu irmão, eu vou estudar gente. Então vamos lá, Jung, inconsciente coletivo, Freud, psicanálise, antropologia, história, semiótica. Eu fui pra esse tipo de conhecimento. Legal demais. E assim, uma das máximas do marketing digital é que pessoas compram pessoas. Não. Então, não é? Pessoas compram seus desejos sombrios embalados em vitrines simbólicas e ideológicas. Pessoas não compram pessoas, elas compram o orfanato inconsciente que elas têm dentro delas mesmas. Existe uma coisa chamada sombra. O que é sombra? É tudo aquilo que você reprime no inconsciente coletivo. E não é só você, é coletivamente. Tem coisas que o sistema, a sociedade vai reprimindo. O que tu compra, no final das contas? Você compra isso que é reprimido. Tá, mas por que eu me identifico com a pessoa? Porque você vê na pessoa que se reprime em você. E aí você quer ter nela, ancorar nela o orfanato inconsciente que você tem. Então de onde que nasce aí a idolatria? A idolatria nasce do espelho social. Do momento em que eu olho em você aquilo que eu gostaria de ter coragem de ser inconscientemente. Às vezes você não sou nem eu. Às vezes meu avô. Tem questão sistêmica aí também. Às vezes meu avô, na linhagem, queria ser alguma coisa que você é e eu, no inconsciente coletivo, ancoro aquilo ali. Não, mas tipo assim, eu compro a camisa do Neymar porque de certa forma eu queria ser um puta jogador de futebol, é isso? Não, você compra a camisa do Neymar porque no fundo talvez você gostaria de ter seguido seus sonhos. Você se identifica com de alguma maneira. Você talvez reprima em você ser o centro das atenções. A maioria das pessoas que são muito fãs do Neymar são pessoas introvertidas. Porque ele é muito extrovertido? Porque ele é muito pra fora. E essas pessoas olham nele e caralho, esse cara é gênio. E ele é realmente um gênio. O cara é muito bom no que ele faz. E vai trazer o X esse ano. Mas a idolatria, ela nasce daí. Idolatria, vai trazer o X esse ano. Percebe? Exato. Na prática, quem sabe faz ao vivo. Percebe? Vai trazer o X esse ano, é uma esperança de um grande ideal. Ancorada em um líder, Neymar. Exato. Contra o inimigo comum, quem estiver jogando contra. Ou o juiz. Faz todo sentido. Explica até o futebol. Coitado, o juiz sofre, né? Entendeu? Então assim, o grande lance aí é que quando você entende, tá? Que as pessoas, elas compram aquilo que é sombrio nelas, embalado em vitrines simbólicas, você para de pensar marketing de uma forma racional e você começa a pensar em marketing pelo inconsciente. O marketing bem feito é uma conquista pelo inconsciente. Vamos lá. O cara que tá mexendo no computador ali. Se liga. Pode ser MacBook, pode ser Windows, pode ser Dell, pode ser qualquer marca de computador. Os comandos internos são os mesmos, não são? As peças são as mesmas. Isso é o inconsciente coletivo. Tu pode ser quem você quiser. Os padrões, arquétipos, símbolos, signos e ciclos são os mesmos. A simbólica é a mesma. Entendeu? Então, o que é mais fácil você fazer? Você fazer marketing pensando na parte consciente, no teu julgamento racional, ou você fazer marketing pensando no código-fonte da pessoa, que é o inconsciente coletivo? E a gente sabe que as pessoas tomam ações pelo lado inconsciente, né? Assim, elas não sabem porque elas tomam aquelas ações, mas elas tomam. Então é isso que você quer trabalhar com o seu marketing, assim, é isso que é o seu ideal. É uma conquista pelo inconsciente. Não é isso que eu quero trabalhar com o meu marketing, mas é uma ferramenta que eu gosto de ensinar a usarem, entendeu? Gente, vocês querem melhorar conversão, vocês querem fazer as pessoas olharem pra você, bata no inconsciente delas. Tem duas coisas que são as mais profundas num ser humano, e a teoria do movimento nasce disso, tá? Tem duas coisas que o ser humano quer, acima de tudo. Tudo. Dinheiro e sexo, mais profundo. Identidade e pertencimento. A gente quer dizer eu sou e eu faço parte, é só isso. As pessoas querem dizer eu sou
e querem dizer eu faço parte. Isso é mais profundo que tudo. Vamos na explicação de por que as pessoas compram qualquer coisa. Por que a pessoa compra Apple e não Samsung? Eu faço parte. Eu sou mais Apple do que Samsung, isso, né? E eu faço parte da galera que tem Apple. Por que as pessoas compram Rolex e não Tag Heuer? Identificação e pertencimento. É identificação e pertencimento. E como que você traz isso pro campo dos infoprodutos? Assim, um tipo de infoproduto que a gente defende bastante, principalmente, são os infoprodutos de recorrência, né? Eu acho que não existe um produto que não seja de recorrência. Não existe? Não. Se o teu produto não tem recorrência, você está botando dinheiro na mesa. Eu até falei com ele na call que a gente fez, que era muito engraçado. Eu falo para meus mentorados assim, gente, uma troquinha de letras, tá? Você vai botar 4 caracteres a mais e você vai ter, se liga, 4 caracteres a mais que você vai usar, tá, na tua oferta e que vai fazer você faturar 10 vezes mais ao longo dos anos. Ao invés de dizer R$397, você diz R$397 por ano. Ou barra ano, que seriam os 4 caracteres. Com certeza. É só isso. Tá, mas já que a gente entrou nesse assunto, o que muda em relação à entrega? Porque eu não posso, ou é uma pergunta, eu deveria colocar 3, 4, 7 por ano só para continuar liberando acesso, por exemplo, do mesmo produto estático? Eu acredito que não. As pessoas são egoístas pra caralho, né? Então elas querem vender e que se foda a entrega. Só que assim, se você quer ter um negócio de longo prazo, você tem que respirar over delivery. E você tem que respirar continuidade de entrega. Cara, o que é um produto que funciona mais? É um produto que você vende uma vez, o cara aprende uma vez, e o teu método é aquele pra sempre, ou um produto que tá sempre melhorando? Oferta crescente, né? E cara, e você como professor, por exemplo, como infoprodutor, você tá sempre melhorando o seu método. Por que não pegar as coisas que você aprende e ensinar, caralho? Tive um insight, vou passar no curso. Testei uma coisa nova, deu certo, vou ensinar no curso. Como você tá sempre evoluindo, tua comunidade sempre evolui com você. E qual que é o papel do sentimento de pertencimento nesse produto de assinatura? Vamos lá, aí entra uma coisa interessante. Vai chegar um momento em que o conteúdo, ele não é mais só pelo conteúdo, entendeu? Porque o conteúdo, às vezes eu entrei ali pra aprender uma coisa, aprendi. Por que eu continuo assinando? Não é só porque tem conteúdo novo, mas é porque eu passo a fazer parte de uma tribo. Porque os mitos, ritos e doutrinas daquilo ali se identificam com a minha necessidade de identidade e pertencimento. E é por isso que eu continuo renovando. Eu renovo por identidade e por pertencimento. A pessoa não quer perder aquilo, né? Ela só quer estar dentro. Porque o desejo de pertencimento é maior do que o desejo de solução. Que doideira é isso, né? Eu quero pertencer a um grupo mais do que eu quero a solução para um problema. Quer exemplo disso? As ordens iniciáticas, seitas. O cara vai lá para resolver um problema na copy, mas ele não resolve problema nenhum. Só que ele fica ali. Por quê? Porque a identidade e o pertencimento estão sendo afagadas o tempo todo. Tem seita que muda o nome do cara pra corromper a identidade. E só fazer parte daquilo. O sentimento de fazer parte é muito maior do que o sentimento de solucionar um problema. Você pode adiar um problema, mas você precisa fazer parte de alguma sociedade. E aí, vamos lá. Oportunidade para quem quer criar recorrência. Na sociedade doente que a gente vive, cada vez menos as pessoas conseguem pertencer aos ambientes comuns. Elas não pertencem à família, não pertencem ao trabalho, não pertencem ao grupinho do futebol. Elas querem alguém que se identifique com aquilo que existe mais profundo nelas. Aí vem um cara e faz um pitch pra uma comunidade. Opa! Nichada. Com certeza, cara. Isso você falou que faz muito sentido. Porque aí pronto. Porque aí ele encontra na esfera simbólica, na esfera não material, a solução que ele quer para todos os problemas dele. Que é estar perto de pessoas parecidas e ser reconhecido por isso. É só isso. Quer vender muito? Faz as pessoas estarem perto de pessoas parecidas e serem reconhecidas por isso. E a acessão da internet, agora isso não tem barreira, né? Que antigamente tinha barreira geográfica, basicamente. Exatamente. Acabou a barreira geográfica, a barreira de tempo. Você bota o cara num Telegram, num WhatsApp, numa rede social própria, ele já era, ele fica ali infinitamente, né? Você não tem barreira geográfica, nem de tempo, nem financeira. Como assim nem financeira, Davi? Porra, meu irmão. Essa parte aí. R$79,90 por mês, R$97 por mês. A maioria das pessoas tem. Elas assinam Netflix, elas assinam Globoplay. A questão é, como é que você vai fazer você ser mais prioridade pro seu cliente do que o Netflix?
Ele assina a tua comunidade, não a Netflix. Aí é uma questão de narrativa, é uma questão de movimento, não é questão de... Não tem dinheiro nenhum, né? Não, as pessoas têm. Essa mesma pessoa que diz pra você, eu não compro sua comunidade 97, ela parcelou em 48 vezes uma TV na Casa de Bahia. Mas por quê? Porque a cópia da TV foi melhor do que a tua. Ou ela quis pertencer ao grupo de pessoas que tem uma TV de 70 polegadas em casa, às vezes sem ter nem reboco na parede. Às vezes a pessoa quer... Então, identidade e pertencimento. Ela quer dizer, eu sou e eu tenho. Eu sou e eu posso. Eu sou e eu pertenço. Então é só isso. A gente tava falando sobre subconsciente, eu acabei não fazendo essa pergunta, mas acho que existem vários truques no marketing que o pessoal usa muito hoje no digital, tipo escassez, isso é gatilho mental. Os gatilhos mentais. Isso não mexe com o inconsciente. Não, vamos lá. O inconsciente, ele é totalmente simbólico. Porque quando você toma uma atitude por impulso, de certa forma não foi o seu consciente que tomou aquela decisão. Então, mas foi o teu sistema rápido. É diferente. O inconsciente é um conjunto hereditário de padrões. O sistema rápido é assim, cara, se o teu cérebro ele fosse parar pra processar cada coisa que você vê, ele ia ter um burnout a cada 2 segundos, porque é muita coisa, é muito estímulo. Então o que ele faz? Ele automatiza certos estímulos. Que estímulos? Autoridade, familiaridade, identificação, escassez, curiosidade. Ele automatiza. Então o que é um gatilho mental na prática? Existem 2 sistemas na mente humana, sistema rápido e sistema lento. O sistema rápido é tipo, instintivo, e o sistema lento é racional. Entendeu? Eu faço, você pisca. Entendeu? Por quê? Porque é o teu sistema rápido, é o animal, é medo, sede, fome, sono e libido. Entendeu? O gatilho mental é isso aí. O inconsciente já é herói, mago, mãe, animal. Vocês sabem o que é, né? Você não precisa explicar. Já percebeu? Talvez você olhar pra uma pessoa que você nem sabe por que você vai com a cara dela, você nem sabe por que você não vai com a cara dela. Exato. Isso tá no inconsciente. Isso é o inconsciente. Você tem 3 fases da consciência. A consciência individual, 4 fases. A consciência individual, a consciência coletiva, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Consciência individual é aquilo que você pensa e chega na conclusão. Esse copo é verde. Só que o nome verde é uma consciência coletiva. A consciência coletiva é o senso comum. Entendeu? Eu vejo esta cor e eu chamo ela de verde porque ela é consciência coletiva. Agora, que sentimento o verde me traz? Primeiro passa pelo inconsciente individual, que é aquilo que foi formado dos 0 aos 7 anos. E depois vai pro inconsciente coletivo, que é hereditário ao longo da história. Por que verde é uma cor de positividade? Sei lá. Inconsciente coletivo. Ninguém te disse isso, mas você nasceu sabendo. Já percebeu? É verdade. Ninguém te disse que verde é bom. Por que o verde é bom e o vermelho é ruim? Inconsciente coletivo. Agora, por que a espada do Luke Skywalker é verde e a do Darth Vader é vermelha? Inconsciente coletivo. Entendeu? Por isso que eu coloco o sinal vermelho como não vá e o sinal verde como vá. Isso vem do inconsciente coletivo. Entenderam as fases da consciência? Perfeito. Total. E o marketing bem feito, ele é uma conquista pelo inconsciente coletivo. É arquétipos, é símbolos. E você acha que hoje os grandes players não têm ciência disso? Tem ciência disso. Alguns não tão intencional, outros sim muito intencional. Mas quem domina o mercado tem consciência disso. Tá? Mesmo às vezes fazendo merda. Mas tem consciência. Isso é um estudo que ele só não é democratizado. Eu não tô tirando daqui nada nenhum... Uma coisa oculta que ficou 100 anos numa tumba. Isso é usado. Só que é muito mais usado de forma filha da puta do que de forma positiva. Esse é o ponto. As pessoas usam, só que elas usam pra fuder os outros. Elas usam pra extorquir pobre. Elas usam pra dizer, compra meu curso em nome de Deus. Entendeu? E não pra melhorar as pessoas. E não pra evoluir espiritualmente e antropologicamente a sociedade. E essa é uma parte da minha batalha. Perfeito, cara. E assim, pra quem tá vendo e tem um produto que tá um pouco... patinando. Tá patinando e tem um produto que é só um curso que não entrega muito e se identificou com essa ideia de movimento, de comunidade, que dica que você dá pra essa pessoa pegar esse produto e passar a realmente ter um produto que é o ideal que você prega? Vamos lá. Vamos falar de estrutura de produto de movimento, né? Que entra na parte da escala. Primeira coisa é mudar o produto.
Primeira coisa é mudar o produto. Não adianta você ter toda uma construção de movimento com um produto merda. Como é que você melhora o produto? Você vai aprender 3 coisas, tá? Learning Experience, User Experience e Customer Success. Com essas 3 coisas tu resolve todos os problemas da tua vida. Learning Experience. O que é Learning Experience? É método. A pessoa não compra o teu conhecimento, ela compra o seu método. O conhecimento tem no Google, tem no livro. Ela quer só um método. Isso é Learning Experience, é experiência de aprendizagem. Segundo ponto, User Experience. Como é que você pode deixar... Por exemplo, quer um exemplo de User Experience merda? Tava ali no hotel, fui botar a Netflix e tem que digitar o e-mail e a senha no controle. Não, é pai, é demais. Isso é ruim. Aquilo ali é um exemplo de uma empresa que está cagando pro User Experience. A gente só usa aquilo ali porque a Apple ainda não inventou um negócio melhor. Porque a hora que a Apple inventou um negócio melhor, acabou. Entendeu? O negócio, não sei, já tem alguns controles que é por só aponta, né? Que é um pouco menos pior. Podia vir um tecladinho, sacou? O que custa? Então, o que é User Experience? É mandar a porra do tecladinho. É dar um bonezinho pra quem chega. User Experience é melhorar a experiência do usuário. Tua plataforma ela é rápida, ela é bonita, a interface é clean. Fácil. É fácil do cara mexer, ele não precisa pensar muito, as aulas têm qualidade, o áudio tá bom. Coisa besta, às vezes. O cara tem que praticar empatia, basicamente. Com É muito simples. É tu parar de ver a pessoa como um número e passar a se importar com ela. User Experience é só isso, é você se importar com a outra pessoa. E você acha que esse é um grande gargalo hoje no mercado? É. Que a gente vê muita gente só vendendo. É porque o cara só quer dinheiro, ele tá cagando. Só que ele vai à falência, esse cara. Esse cara tá fudido daqui a um tempo, entendeu? Porque não vai sobrar, cara. Não vai sobrar ninguém que não se preocupa com isso. E o terceiro ponto é o Customer Success, que engloba os dois, que é o quê? Você ir lá e acompanhar, pô. E aí, cara, paga alguém da tua equipe pra ir lá e perguntar pra um por um pro aluno. E aí, tá tendo resultado? Qual que é a dificuldade? Não sei o quê. E se o fulano fizer uma live sobre isso pra tirar essa dificuldade? Cacete. A gente foi numa palestra de infoproduto um pouco tempo atrás. E aí o palestrante perguntou quem faz NPS. Eu acho que menos de 15% das pessoas levantaram a mão. Isso é o básico, né? E beleza, o NPS é um jeito de medir ali, né, o quanto que as pessoas recomendariam o seu produto para outra. Tem vários outros jeitos e simplesmente perguntar se o cara gostou ou não já é alguma coisa, mas com certeza se 15% levantou a mão para NPS, nem 20% faz algum tipo de pesquisa com a base, né? E aí você não vai melhorar seu produto. Porque eu acho que, não sei, nenhum líder vai saber exatamente o que a audiência quer se ele não estiver constantemente pesquisando dentro dela, né? Ou fazendo isso, mas para fortalecer o processo e facilitar usando o inconsciente coletivo. Aí que entra o conhecimento. Tá, eu não tenho como ter informações sobre todas as pessoas, mas eu tenho. Por quê? Porque a parte inconsciente é padrão. Porque a parte neurológica também é padrão. Então é entender de pessoas. Porque se eu entendo de pessoas, eu sei que pessoas são preguiçosas. E aí a minha interface tá difícil. Eu não preciso fazer nenhum NPS pra entender isso. Mas aí você não acha que, por exemplo, o jeito que a inconsciência funciona, tipo, você deu o exemplo do computador que tem um processador, que tem um HD e tudo mais, ela é uma parte fixa da equação que te permite regir o movimento. E algumas variáveis específicas dessa equação são de determinada condição de pressão e temperatura que tem a ver com aquela população que você está controlando. Exatamente, mas aí é um estudo profundo de jogar um ritual, ver como é que funciona, jogar um símbolo, ver se pega, e fazer pesquisa interna. Então dentro do movimento tem vários testes também. Então, é o que eu falo, são 3 fases. Alicerce de doutrinação são as fases de criação do movimento. Depois tem a fase de escala, que aí tem a parte de falar com as pessoas, pesquisar internamente, fazer controle de mídia. Tem vários negocinhos, vários hackzinhos. Só que são coisas que, pensando em grande ideal, não são tão impactantes. São coisas operacionais e não narrativas. Entendeu? O processo de marketing de movimento é o mesmo processo de marketing. Tudo que você tem que fazer para construir uma empresa de sucesso, você tem que fazer para criar um movimento grande na internet. A única diferença é o foco macro. Entendeu? O micro de, inside sales, caralho. Sabe? O micro de time comercial, porra.
O micro de oferece a merda do produto. Esses micros... Talvez o funil seja um micro também. O funil é um micro. Joga o tráfego pra uma página. O operacional, cara, é número. Não é o foco da coisa. A operação sem a narrativa não é nada. Ele é só um monte de número. Entendeu? Onde eu quero mudar o foco das pessoas? Elas lembrarem da parte narrativa. Então o operacional que você tem que fazer é exatamente igual a qualquer operacional de empresa. É tudo igual, cara. É captar, aquecer, vender, entregar. Perder o menor número de pessoas possível no meio do caminho. Exato. É aumentar a conversão. Né? Fazer pesquisa, não sei o que. Isso é o básico. Isso é o arroz com feijão da coisa. Agora, o filé mignon com molho à poivre, entendeu? E o vinho francês é o quê? Para de vender oferta e vende o grande ideal. Para de vender só uma solução e vende uma ideologia. Para de fazer um lançamento e programa uma revolução. Para de criar conteúdo e cria linguagem de doutrinação de tribo. Você tá pensando grande, então. Pensa como líder, não como vendedor de curso. Porra, deixa de ser medíocre. Show de bola, cara. Muito bacana. Mas faz todo sentido mesmo. Tipo assim, o lançamento é um evento, é uma fração ali na trajetória de um líder, né? Não quer dizer que ele é errado. É o que você fala, o lançamento... Ele é uma estratégia de vendas ali, ele não é um modelo de negócio. E a rede social hoje, assim, vamos supor, a época lá, Martin Luther King criou um movimento. O pessoal tinha que ir pra ver ele falar. Hoje já tá na rede social. Você abre uma live. Você abre uma live ali, é basicamente a mesma coisa. Então a pessoa pode aproveitar desse ambiente pra realmente criar esse movimento que você tá falando. Exatamente. Acho que se a pessoa destrava um pouquinho isso aí... O lance é que não é pra todo mundo. Eu tenho 2 jargões que me cancela o tempo inteiro por eles. Um jargão é não ensina iniciante. Tá começando no mercado? Vai estudar funil. Copy, tráfego e funil. É só isso que você precisa. Depois tu vê coisa de movimento, de narrativa, entendeu? Isso aqui, pra quem fatura menos de 2 milhões por ano, é um negócio muito intangível ainda. Entendeu? Muito intangível. Agora, vamos lá. Pra quem já tá mais avançado, quem que é a maioria dos meus clientes, tá? Meus clientes é quem quer ir dos 6 múltiplos por 6, 7 múltiplos por 7 e múltiplos para 8. É a galera que já dominou o jogo de vender e agora quer potencializar isso. O que potencializa isso? Criação de movimento. Você quer fazer o cara ir do 6 em 7 por 6 em 1, criação de movimento. E se for o contrário? Como o assim? cara aprende a criar um movimento primeiro e depois ele entende do marketing digital para vender. Se ele tiver paciência, ele vai ser o maior do mercado. Só que como é que eu escalo a minha empresa de consultoria pensando assim? É muito difícil. Entendeu? Agora, pensando a nível macro, você que ainda não começou, não quer ganhar dinheiro rápido, tem tempo, você vai dominar tudo de movimento, vai dominar tudo de pessoas e de narrativas e depois você só vai plugar um funilzinho 1 milhão. Exatamente. A gente tem clientes que eu vejo que a coisa é bem diferente, assim, tem criação de movimento. Porque a gente tem clientes que não sabem nem o que é Facebook Ads, não faz nada de funil, não manda um e-mail, nada, e vende mais 6 dígitos todos os meses sem investir nada. É porque o movimento é muito mais poderoso que qualquer estratégia de marketing, gente. Movimento, vocês têm que entender que é uma coisa antropológica, não é estratégiazinha de marketing. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo, sabe? A maioria não sabe. É tipo um líder meio inconsciente. Ele é alguém que é assim. ousado, é destemido, é livre naturalmente, tem uma mensagem pra passar. O que eu quero? Ensinar pra esse cara como é que faz intencional, como é que faz com métrica. Porque quando você tem método, você tem previsibilidade. Meu ponto é esse. Movimento, eu não criei um movimento no mundo, gente. Movimento é uma coisa que existe desde sempre. O que eu fiz foi desenvolver um método que é aplicável, que é replicável, que tem passo a passo. Com passo a passo você tem verificação. Observar o padrão também, né? Porque às vezes é difícil pra caramba entender o que você é bom, ou o que você fez que deu certo, né? Tipo, e pra mim, quando a gente fala de criação de movimento, não se resume a uma pessoa simpática, ela tem... Mas como assim simpático? Como assim ela... Entendeu? E aí se a gente vê o seu padrão, você começa a identificar, não, ela fala esse tipo de coisa. Posso falar sobre o papel do líder? Deve. Eu acho interessante falar sobre o papel do líder. Um dos pontos principais é o papel do líder. O expert que ele não tá no papel do líder, ele tá perdendo muito dinheiro, tá?
existem alguns pontos. O Marcos Dutra, até inclusive, brother meu, fala sobre esse papel do mentor, do líder, e é maneiro pra caralho. Mas eu vou um pouco só no líder aqui. O perfil comportamental de um líder, tá? E óbvio, você pode liderar sem ter esse perfil? Pode, mas normalmente o cara que tem esse perfil, ele já é assim. Normalmente ele é colérico no temperamento, D no disque, entendeu? Rebelde, às vezes TDAH. O que era rebelde sem causa na escola. É, exatamente. E inconformado. Ele é ousado, destemido e livre. Entendeu? Esse é o perfil natural de um líder. Só que qual que é o grande ponto? O cara que não é isso tem que desenvolver isso. Você quer estourar, você tem que desenvolver o papel do líder. Você tem que parar de falar como professor e começar a arrastar multidões. Um dos meus grandes projetos pro Brasil, eu não tô falando de mercado digital, pro Brasil chama Educação 5.0. Já é o 5.0. O que é Educação 5.0? É assim, a gente vai pegar professores e transformar em líderes de movimento. Aí fudeu, rapá. Porque o professor, ele ensina como professor, ensina como mentor, ensina como amigo, não como líder. Ele não inspira as pessoas, né? Ele só ensina. Ele não inspira e nem motiva. Ele só ensina, às vezes entretém. Existem 5 pontos de atenção, né? Motivar, ensinar, informar, entreter e conectar. O professor conecta, entretém, ensina. Mas ele não inspira e nem motiva. E o jogo do milhão da internet tá no inspirar e motivar. Perfeito. Não, total. Entendeu? Total. Quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, o bom produto nunca é aquele que tem, ou a maioria das vezes nem vai ser aquele que tem a melhor dieta, né? Porque isso aí tem pra tudo quanto é lugar. É o que te inspira a levantar da cama e ir lá treinar. E fechar a boca. E fechar a boca. Exercício você consegue pesquisar no Google, no YouTube. É o que eu tô falando. Conteúdo tem no Google. Então o que é um líder? Um líder é alguém que segue suas paixões e leva pessoas junto com ele. O Campbell, ele fala isso. Que uma pessoa que segue as suas paixões, ela é extremamente atraente. E é mesmo. Ela é magnética, ela é tesuda. E isso tem a ver com a teoria da libido do Jung. Entendeu? O movimento, ele é todo baseado na teoria da libido do Jung. Que a libido, é uma força vital que te coloca pra frente. E isso é energia sexual. Então vai ter gente querendo criar movimento aí pra entrar no relacionamento, basicamente. Né? Acho que vai dar merda. Acho mais fácil ela virar tua religiosa do que tua mulher. Tá ligado? Ô, mestre. E isso acontece. Pessoas que seguem suas paixões sem olhar pra trás são facilmente idolatradas. Por quê? Porque todo mundo queria ter esse fogo de vida. As pessoas admiram essa pessoa, né? Então, elas admiram. Dá pra visualizar muito. E te perguntar, Davi, você como um expert, um especialista ali nos dois lados, tanto no marketing digital quanto na criação de movimento, o que seria mais fácil para você? Pegar um líder natural, uma pessoa que já tem um movimento, e transformar ela também no especialista de marketing digital para ela faturar ali os 8 dígitos, por exemplo, ou o contrário, um especialista em marketing digital desenvolver esse lado de líder de movimento dele? O segundo ponto. Por quê? Normalmente pessoas líderes são bloqueadas com escassez financeira. Como assim? Normalmente gente muito apaixonada é meio bloqueada com esse negócio de ganhar dinheiro, de ficar milionário. Não liga tanto pra isso. Não, ele tem um pouco de preconceito. Tipo um músico ali que... Eu já conheci várias pessoas, um monte de artista gênio. Gênio. Só que ele é bloqueado com ficar rico. Ele é bloqueado com convencer as pessoas. Porque existem 2 linguagens, tá? Pra você fazer muito dinheiro na internet. Você vai tirar da tua vida a linguagem interrogativa e só vai usar a linguagem declarativa e imperativa. Cara, o que eu falei agora é muito poderoso. Isso é uma técnica de comunicação e copy muito forte. Você só vai usar declarativo e imperativo. Você não pergunta, você declara. Você não fala, você manda. Você afirma. Então você só afirma e declara, afirma e declara, afirma e declara. Esse cara é bloqueado com isso. Ele é divagante, eu acho, não, minha visão sobre... Ele tem medo de impor alguma coisa, de cagar regra. Intelectual tem medo de cagar regra. O cara do digital, o expert digital, já é meio treinado a cagar regra o dia inteiro. Ele quer ganhar dinheiro. Então se tu pluga nele a metodologia de criação de movimentos, puta que pariu, o maluco arregaça. São meus cases. São as pessoas que, né, entram na mentoria, entram na consultoria. O meu perfil de cliente é esse cara. É o cara que fatura lá seus 6, 7 dígitos. Já sabe um pouquinho de funil. Encontrou um platô. Ele já sabe fazer marketing digital. Só que o marketing digital não é mais suficiente. Esse é o meu cliente ideal. Ele precisa de outra coisa pra crescer, né? Ele chegou no platô. O lead, ele paga 100 pra voltar 100. Fica sempre naquela... O negócio se paga, mas ele não anda.
Não gera valor de verdade. Não gera valor de verdade e não cresce. É uma coisa estagnada, que eu vou investir 1 milhão no lançamento e vai voltar 1,5 milhão, 2. E ele fica vendendo almoço pra comer a janta. Sempre. É como se ele meio que, tipo assim, ele chega nesse patamar, ele tá nadando ali na velocidade que a correnteza tá levando ele, mas ele não consegue puxar a própria velocidade. Ele não prospera no governo, não vai pra frente. O que falta pra esse cara? Criação de movimento. A hora que esse cara parar de pensar como professor e pensar como expert, líder de movimento, aí vai. A hora que ele pensar como o cara que tá trazendo uma ideologia, e não vamos vender curso, vamos fazer uma revolução. Puta que pariu, esse cara vende tanto. Vende mesmo. Você tem algum exemplo de algum mentorado seu que passou por essa... Tem um que tá fazendo agora e que tá sendo lindo. O cara antigo do mercado, o Eudes Campos. Tá? Ele tava num processo de vender almoço com minha janta. E ele é muito antigo e já ajudou milhões de pessoas a conquistar a liberdade financeira. Só que com marketing ele chegou num ponto de múltiplos segistas com o básico. A gente plugou o movimento nele agora, no PPL já viu que o negócio ia pra frente. Outro muito grande que o negócio, cara, vai ser absurdo também. E tá sendo, a gente fez eles, tipo, criarem um outro perfil e terem 50 mil seguidores em 1 hora. Caramba. Tá ligado? Foi o Honeymooners, tá? É um casal de Portugal. Eles vão fazer o primeiro 8 dígitos de Portugal. Nunca fizeram um lançamento, tem 306 mil seguidores e pega 80 mil nos stories. Caramba. E ele já tem dentro deles essa coisa de a gente pega 80 mil nos stories, detalhe, fizeram um segundo Insta com 50 mil seguidores, a conversão foi absurda. Foi um dia de CTA. Um dia de chamar 3 vezes pra lá. E eles já tinham isso. Eles são famosos. Celebridades. Só que eles já têm dentro deles aquilo ali de, porra, vamos fazer acontecer. Minha mulher é um case muito grande também. Quando eu cheguei com a Letícia, cara, ela tava, tipo, meio patinando na internet. Ela já tinha ficado famosa e já era muito boa no que ela fazia. Só que ela tinha um pouco essa dificuldade de magnetizar o público pra comprar. Ela era magnética porque ela é bonita, porque ela é gata, porque ela é inteligente. Mas não pra venda, né? Mas não pra vender. Sentei com ela e falei exatamente isso. Não é influencer, é líder de movimento. Legal que você fala diferente do que o pessoal do marketing fala, né? Que é a postura de tutor, de mentor. Já você vai pra questão do líder do movimento. A pessoa Não vai funciona impactar mentor-tutor, cara. Não funciona. Mentor-tutor, sabe por que ele não funciona? Parece meio amigável demais. E não mexe com emoção. Não dá... Tu gosta... Que filme tu prefere ver? O blockbuster da Marvel, que cai o prédio, Thor, joga o trovão, não sei. Ou tipo, um cara sentado documentando por que o besouro tem um formato... Total, cara. Quando polariza, você se identifica mais, né? E às vezes é melhor até mais pessoas não se identificarem com você, mas as que se identificam... Exato. Realmente se identificarem mas com você. Mas onde se explica até esse negócio do blockbuster que eu falei, na jornada herói. Por a gente ter no inconsciente coletivo essa jornada padrão de superação e de batalhas da vida, que tem a ver com a história da nossa vida, a gente vive várias jornadas de herói durante a vida, então a gente busca sempre isso. E não uma coisa analítica, técnica, a gente quer viver paixão, a gente quer sentimento. Tá. O ser humano é muito mais sentir do que pensar. A gente esquece da nossa parte animal, entendeu? Nossa parte sensitiva, uma parte espiritual, inclusive. Então, criação de movimento tem muito mais a ver com espiritualidade do que com marketing digital. Tá ligado? E espiritualidade vende, né, cara? E não só por vender. Eu sou contra vender usando a espiritualidade. Mas é sobre uma evolução espiritual do ser humano. Porque o ser humano, quando ele deixa de ser um NPC e vira um player, no sentido de deixar de ser uma manada e virar o líder, ele é obrigado a dar um desbloqueio espiritual muito grande. Ele é obrigado a buscar muito autoconhecimento, ele é obrigado a entender muita coisa nele, porque ele vai, tipo, se bloquear. A pessoa que tá me assistindo agora vai se identificar completamente com o que eu tô falando. Ela começa a produzir conteúdo, ela começa a botar mensagem pra fora e vem diversos bloqueios. Escassez, que não é nem dela, da família. E não quero botar cara, medo do julgamento, não sei o que, não sei o que lá. Então a pessoa, quando ela entra nessa postura de liderança, ela evolui espiritualmente. Ela se torna uma pessoa 1000 vezes melhor. Destrava. Porque ela agora tá na obrigação de tornar outras pessoas melhores. Então quando você tem a obrigação de tornar outras pessoas melhores, você é obrigado a ser melhor o tempo todo. Você cria uma alta frequência, você cria uma abundância, você cria um posicionamento de ir pra frente, de crescimento, uma alta performance natural.
E por que as pessoas não andam? Por que o Brasil tá do jeito que tá? Porque as pessoas vivem numa performance mediana. Elas não querem estourar a bolha. Elas não querem ter maestria. Vou sair daqui virando líder de movimento já. Já deveria ter agora. E assim, pra quem tá querendo começar realmente a criar esse movimento, você já viu muita gente fazendo isso, né? Tá mentorando muita gente. Quais são os principais erros que essas pessoas cometem no início? Escutar guru. E porque a pessoa, às vezes, ela tem a dificuldade de aceitar que o que vai resolver a vida dela é uma coisa intangível. O pessoal do marketing costuma ser muito analítico. Então eles acham que insight é uma coisa que dá pra ele aplicar na hora. Só que as maiores mudanças que você teve na tua vida foi uma ferramenta ou foi uma mentalidade? Mentalidade, com certeza. E é isso que as pessoas bloqueiam. O principal erro, maior de todos, é o bloqueio do intangível. É o bloqueio com o intangível. Mas sabe por quê? Porque a gente é criado pela sociedade para temer o intangível. Você quer um exemplo claro? Deus. A sociedade cria a gente para ter medo do intangível, para não tocar muito no intangível. Pra, não, Deus tá lá e respeita e fica quieto, baixa a cabeça. Jeito, Entendeu? Então a gente tem medo do intangível, a gente quer o prático, a gente quer o material, a gente é muito materialista. Então, a gente vive uma sociedade extremamente materialista. Por a gente ser materialista, a gente entra nesse bloqueio de ver uma mensagem muito grande e intangível e ter medo dela. Esse é o principal ponto. Um segundo principal ponto é se achar menor do que você realmente é. Então quando eu venho com esse negócio de ideologia, movimento, revolução, grande ideal, a pessoa se acha pequena. É um cara que fatura 7 dias por mês, tá? Não tô falando de gente que tá começando na internet, tô falando de big player do mercado. Tá? Eu tenho um que eu não posso falar por causa de contrato, termo de sigilo, mas o cara, eu nunca vi alguém tão bloqueado com tanto dinheiro. Multimilionário, lançamentos gigantescos, e é bloqueado. Se sente pequeno? Se sente pequeno. Não se vê como alguém que pode gerar uma revolução. Isso tipo um síndrome do impostor, assim? Ele se vê menor do que ele realmente é. Ele não acha a mensagem dele tão impactante. Ele inspira muita gente, mas ele não é inspirado a isso. Isso entra naquele ponto, né, que acho que tem até alguns livros que falam, que às vezes o problema ele é relativo, né? Às vezes você que é pequeno pro tamanho do problema, mas se você fosse muito maior, o problema seria pequeno. Então a pessoa tá se sentindo pequena. Exatamente. Basta ela se preparar ou então destravar aquela mentalidade que aquilo vai se tornar pequeno. Exato. Então esses são os principais 2 pontos. E o terceiro ponto que também gera muito problema e é um ponto que eu não consigo resolver. Os outros 2 eu resolvo. Eu nunca consegui resolver, que é a falta de feeling das pessoas. Porque é difícil definir o que é feeling também, assim. É que assim, eu falo rituais e símbolos. Aí algumas pessoas falam, tá, entendi. Outras falam, tá, cadê o... Cadê o checklist? Exatamente. O que é isso? Cadê o palpável? Só que é uma coisa tão antropológica que não dá pra ter um checklist, porra. E feeling pra você é natural? Não é natural, é repertório. Tá. Entendi. O feeling é você treinar na tua vida a fazer associações livres. A gente, por causa da escola, não faz associação entre as coisas. Então a gente olha matemática e separa a matemática de português. Mas o português é uma matemática linguística. Total. Só que a gente separa as 2 matérias. A gente separa o conhecimento em matérias. Só que o conhecimento ele é um só. A gente separa... Depois separa, né? A gente separa religiões em caixinhas. A gente separa países. A gente tem essa cabeça de querer separar as coisas. Só que é tudo uma coisa só, no final das contas. É tudo se explica em uma coisa só. E por essa nossa dificuldade de ver tudo como um todo e fazer associações livres, a gente não consegue ir rápido. A gente não consegue pegar. A gente quer cópiazinha de quadro. É como se tivesse tudo numa caixinha ali e a pessoa não consegue associar tudo. Exato, mas isso é culpa do sistema educacional, cara. Porque o nosso sistema educacional, ele treina a gente a... Se não tiver copiado do quadro no caderno, não existe. Eu não posso ter uma ideia e essa ideia valer alguma coisa. A gente vive num país em que ideias não valem nada. O que vale é o material. E é por isso que as pessoas estão doentes. Porque no final das contas só valem as ideias. Você vai virar comida de verme. Teu papel que você escreveu, checklist também. Ideias que você tá dizendo, não ideias no sentido, tem uma ideia para um negócio, mas... Não, ideias no sentido de não valorizar o conhecimento, a virtude, as ideias. Entendeu? As pessoas querem muito o palpável, o prático, o material.
E elas esquecem de valorizar ideias, mentalidades, mudanças de paradigma. Porque é mudança de paradigma que resolve o problema. É só mudança de paradigma. Tu, pra crescer na tua vida, foi técnica e método, mais técnica e método ou mais mudança de paradigma? Acho que mudança de paradigma total. Se tu tivesse só a técnica e o método, sem mudar de paradigma, e eu servir de alguma merda? Mesmo. Nada, inclusive, antes de montar isso aqui, eu fiz um curso que não tem nada a ver com isso que eu tô fazendo. Eu fiz engenharia mecânica, não tem nada a ver. E em determinado momento eu acho que o turning point pra mim foi falar assim, eu não quero ser engenheiro, eu tinha uma proposta de emprego que era segura. Falei assim, eu quero meter a cara nesse incerto aqui que eu nem sei o que é, mas eu quero ir. Então eu acho que tem a ver com essa mudança de mindset. Eu falei assim, e se eu falhar tá tudo bem, né? Então eu acho que com certeza tem muito mais a ver com a mudança de cabeça. É curioso que você vê que, assim, várias histórias grandes de pessoas grandes, assim, Steve Jobs, Bill Gates, tem casos desses, né? Assim, a virada de chave. A pessoa que estava ali na faculdade não estava satisfeita, largou tudo, foi criar uma empresa. Isso é algo comum nas grandes histórias, nas pessoas que a gente admira, né? E é curioso que você olha pra dentro e você acaba não fazendo isso, então continuando na mesma. Por quê? Porque as pessoas sabotam as próprias ideias. Todas as respostas que você precisa estão nas próprias perguntas que você deixa de se fazer. Por a gente ser pouco questionador, a gente se faz pouca pergunta. Já para pensar quantas perguntas você se faz por dia? Cara, isso é uma métrica muito legal. Quantas perguntas você se faz e você mesmo responde por dia? Muito poucas. A maioria das pessoas é um número nada. Quem vive, acorda, vai pro trabalho, vai e dorme, nenhuma. O cara não para em momento nenhum pra se perguntar. Coisas idiotas. Sabe? Você é automático. Tipo, e aí eu sou muito pirado, né? E eu comecei a pirar na minha vida com essas paradas. Tipo assim, me perguntava, cadê o controle do ar? Aí pegava o controle do ar. Por que tá aqui? Você começou a trabalhar isso. O que é isso? E embaixo disso tem o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui por quê? Eu vou treinando a minha mente a fazer associações livres entre as coisas, a entender o porquê das coisas. Aí no profundo, aí no impalpável. Aí chega, no final das contas, Deus. Eu ia no porquê todo mesmo. Do ar-condicionado eu passava 1 hora filosofando a sociedade até chegar em lugar nenhum. Aí foi o ponto de virada que eu fui tomar ayahuasca. Aí vai ter uma conexão. Aí eu vi. Aí eu falei, que mais? Pronto. Então, pra pessoa treinar esse feeling, pra ela treinar esse repertório, você sugere que ela faça mais perguntas pra ela. Que ela questione. Achei que você ia perguntar, tomei uma ayahuasca. Eu não vou recomendar. Apesar de ser um bagulho absurdo, não vou recomendar. Pode ser. Se questione e tome ayahuasca. Se questione se você deve ou não, entendeu? Isso é uma... Se questione se você deve ou não. Não vou dizer vá ou não vá, vou dizer sente. Se questiona aí. O feeling, ele nasce do questionamento. Por que nasce do questionamento? Porque no momento em que eu começo a tirar o automático das coisas e questionar, eu trago também autoconhecimento. E o feeling está no autoconhecimento. A gente já tem todas as respostas que a gente precisa. O problema é que a gente vive no automático e não vê essas respostas. Faz todo sentido. Muito top, cara. Assim, a gente vê que você está construindo isso bem direitinho, tudo bem amarradinho e o contexto te ajuda. Assim, ao menos... Acredito que você deve concordar. O inimigo é grande. A gente vê que isso é necessário no marketing digital hoje, sabe? Assim, realmente são muitos produtos vendendo muito absurdo e não entregando nada. Sabe quando é que eu comecei a produzir conteúdo forte? Quando? Alguns meses. Tem pouco tempo. Tava quieto, cara. Nos bastidores, fazendo as coisas ali, head de copy ali, sociedade ali, não sei o que ali. Eu comecei a produzir conteúdo quando eu fui num outro podcast, alguns vídeos viralizaram, eu falei... E a galera começou a me trazer muito feedback. Caraca, era isso. Grandes players, quero te contratar. Aí que eu saquei e falei, cara, essa parada que eu falei de movimento, ela realmente é necessária. Aí eu vi a onda vindo e falei, vou surfar, né? Lógico. Tá certíssimo, cara, tá certíssimo. E assim, te parabenizar por isso também. Um papo bem legal. Acho que pra finalizar aqui, pra você se apresentar novamente pra todo mundo, falar suas redes sociais, seus trabalhos aí. Davi Ribas, em todas as redes sociais. É sempre uma foto preta e branca, meio escura. Eu gosto de parecer que fui dirigido pelo Zack Snyder, né? Identidade forte.
Então, assim, você vai seguir Davi Ribas no Instagram. Se você é aquela pessoa que encontrou um platô... Raça pra Ribas. Exatamente. Se você é aquela pessoa que faturou, encontrou um platô e não sabe pra onde ir, e nenhum funil americano resolveu o teu problema, criação de movimento, arrasta pra cima. E muito obrigado a vocês por receber e deixar eu evangelizar minha mensagem. Valeu demais, foi um prazer, papo muito bom, obrigado mesmo. Espero que esse seja o primeiro de muitos e seja sempre bem-vindo aqui. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, o papo foi muito bom. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, o site da Rubla tá aqui, o site do podcast, as redes sociais do Davi também estão todas aqui. Deixem aí nos comentários quem que vocês querem que a gente traga pra cá. Deem um like também e é isso aí. Até a próxima, valeu. Arrasta pra cima, papai. Mas foi um prazer, papo muito bom, obrigado mesmo. Espero que esse seja o primeiro de muitos e seja sempre bem-vindo aqui. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, o papo foi muito bom. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, o site da Rubla tá aqui, o site do podcast, as redes sociais do Davi também estão todas aqui. Deixem aí nos comentários quem que vocês querem que a gente traga pra cá. Deem um like também e é isso aí. Até a próxima, valeu. Arrasta pra cima, papai.